Veterinário, você está se sentindo com falta de tempo, super sobrecarregado, tipo, cada vez mais atribuições estão sendo geradas e você não está conseguindo dar conta. Atrelado a isso, vem uma dificuldade cada vez maior de se atualizar. O conhecimento parece que está brotando de tudo que é lugar. Novas doenças, novos diagnósticos, novos tratamentos. A evolução parece que não para. E com a sobrecarga de trabalho cada vez maior, parece um trabalho impossível para a gente. Associado a isso, a gente tem uma pressão cada vez maior para aumentar a rentabilidade da clínica, tornando ela cada vez mais competitiva com o mercado em ampla ascensão. Com esse mix de sentimentos e sensações, é fácil você achar que está ficando para trás. E de fato, isso está acontecendo caso você não acompanhe as novas tendências do mercado. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar, só para vocês saberem que eu também compartilho das mesmas dores que vocês. Bom, eu me chamo Alisson Ferro, eu sou médico veterinário, gastroenterologista, me formei pela primeira turma de gastroenterologia do Brasil, lá pela Anclivepa, São Paulo, mas minha história não começou aí. Minha história começou lá em 2006, quando eu comecei a fazer o curso de História. Eu fiz um curso de História antes de entrar para a veterinária. E lá no finalzinho do curso de História, eu comecei a me desenvolver para a parte de veterinária. Tive a oportunidade de transferir o meu curso e foi isso que eu fiz. Eu transferi lá no último período de História e comecei veterinária com meus 23 anos, que na época era considerado velho, né? Acho que até hoje. Então, eu comecei o curso de veterinária com 23 anos, lá na Faculdade Pio X, aqui em Aracaju. E no meio do curso, eu tive a oportunidade de ir para a Embrapa. E na Embrapa, eu fui o primeiro graduando que conseguiu emplacar uma patente. Eu trabalhava com peixe naquela época e eu consegui ter uma patente registrada pela Embrapa. Foi uma coisa de muito orgulho para mim, lá na Embrapa. E a gente conseguiu emplacar essa patente hoje é registrada, que é um frasquinho que é de domínio público hoje, né? Mas com um motivo de muito orgulho, porque foi o primeiro aluno de graduação do laboratório, provavelmente daqui da Embrapa de Sergipe, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, a desenvolver uma patente registrada, né? Também no meio do curso, lá para o quinto, para o sexto período, a gente teve a oportunidade de ir para uma universidade do exterior, a Dalhousie University, lá no Canadá. Então, eu acabei pegando 2 períodos lá nessa universidade, e o que tornou minha graduação, que a gente chama hoje de uma graduação sanduíche. E assim que eu me formei, eu abri minha clínica. Na época eu peguei até dinheiro emprestado da minha tia, das minhas tias, e com 40 mil eu abri uma clínica. A gente começou com apenas eu e mais outro funcionário da recepção, que era o faz tudo, né? E a clínica foi se desenvolvendo, foi ganhando corpo. Eu fui me apaixonando cada vez mais pela área de gastroenterologia e eu descobri uma lacuna aqui em Sergipe. Eu sempre muito preocupado em desenvolver a parte tecnológica da coisa. Eu vi que existia uma lacuna entre o curso de gastroenterologia e também não existia ainda a endoscopia aqui no nosso estado. Então eu quis trazer a endoscopia, mesmo com pouco recurso, trabalhando que só um condenado, virando noite. Eu disse, não, peguei dinheiro emprestado do banco e digo, vamos lá, vamos comprar esse aparelho. Eu comprei o aparelho de endoscopia, fiz o curso, depois comecei a fazer o curso da Anclivepa lá na primeira turma e as coisas foram fluindo. E nessa rotina nossa, foi a minha rotina, eu acho que também é a sua rotina ainda hoje, mas sempre com muito prazer. Eu passei esse período agora esse período louco da minha vida aí, de atender, fazer gastroenterologia, fazer atendimento em outras clínicas. Eu também prestei serviço para outras clínicas, atendi em outros estados, fiz endoscopia em outras clínicas, fiz endoscopia em outros estados. Senti a necessidade de crescer a minha equipe. E uma equipe que era de uma pessoa só, que era eu e mais uma pessoa da recepção, acabou se tornando uma equipe hoje que chega a 25 pessoas, trabalhando diretamente na clínica. Depois de um certo período trabalhando nessa rotina louca aí, eu comecei a ter indícios de depressão, eu comecei a ter crises de ansiedade e baseado nisso eu resolvi dar uma parada um pouco nessa minha rotina meio louca e comecei a atender exclusivamente na minha clínica para tentar reduzir o tempo de atendimento mesmo e me dedicar mais à minha saúde, tanto física quanto mental. Partindo disso, eu acabei me apaixonando também pela parte de gestão. Só que é aquela coisa, um veterinário gestor, nessa vida que a gente tem, nessa loucura que é a nossa vida, você vive sempre correndo, atropelando os processos, tendo que treinar, tendo que atender. Eu disse, não, realmente eu
resolvi dar uma parelha no atendimento. Então, nesse meio tempo, eu sempre descobri uma lacuna, né, que tinha entre eu, como veterinário, tendo que ter atribuições de gestor. Foi uma loucura, na verdade. Para ser bem sincero com vocês, isso é uma loucura. E se vocês estão passando por qualquer nível de crescimento de dois funcionários para 3, ou para 4, ou para 5, vocês já vão perceber um certo nível de desorganização. Foi quando eu descobri essa loucura que é a inteligência artificial. Vocês não têm noção, assim, como eu fiquei maravilhado com as possibilidades que a inteligência artificial me trouxe há 2 anos atrás. Só que é aquela coisa, se você começou a usar a inteligência artificial, você já vai começar a passar por algumas fases. E a primeira fase que você vai passar é de decepção, porque a gente não sabe trabalhar bem. E olha, a ferramenta que a gente tem hoje, a ferramenta que a gente trabalha hoje, é muito mais potente do que a ferramenta que eu trabalhava há 2 anos atrás. Então, quando eu comecei a usar as ferramentas de inteligência artificial para analisar dados, para automatizar os meus processos, eu disse, caramba, isso daqui tem um potencial gigante, Então, como tudo que eu fiz na minha vida, eu mergulhei de cabeça. Só que eu não podia só mergulhar de cabeça, eu tinha que pular com tudo e não saber quão fundo eu ia naquilo. Comecei a fazer curso com gente de TI, comecei a fazer curso com gente de programação, porque até então, 2 anos atrás, era isso. Hoje não, hoje está mais simples. Então, foi quando eu disse, caramba, eu estou só criando mais problemas. Porque eu tinha o meu trabalho de rotina de gestão aqui na clínica, eu esqueci de falar, eu parei de atender especialidade, eu parei de fazer endoscopia, peguei a minha estagiária mais dedicada, a melhor estagiária que eu tinha, coloquei no meu lugar, treinei ela e me dediquei única e exclusivamente às melhorias que essa nova tecnologia poderia me dar. Pessoal, eu mergulhei de cabeça, eu não quis nem saber, como tudo que eu faço na minha vida. Mas só que eu descobri uma coisa, logo no começo, sem ter um método, sem ter uma coisa específica, você vai acabar se perdendo e o pior, a inteligência artificial vai te dar tantas opções que ela vai acabar te trazendo mais problemas. Ao invés de você vai lá com um problema, eu lembro que uma vez eu disse assim, poxa, eu queria fazer uma análise de desempenho dos veterinários. Quando eu fui olhar o que era análise de desempenho, eu disse, vamos lá, o que é análise de desempenho? Ela me deu uns 15 itens que eu tinha que elaborar para fazer aquela análise de desempenho de forma correta. Aí quando eu fui olhar dos 15, eu não tinha nenhum. Então, primeira coisa que eu defini, eu disse, olha, eu estou investindo dinheiro, eu estou investindo energia, eu deixei de fazer uma das coisas que eu mais amo, que era endoscopia, atendimento gástrico. Eu já estava com uma certa referência aqui, então isso tem que me servir de alguma coisa. Foi quando eu disse, não, antes de qualquer coisa, eu tenho que sempre pensar na inteligência artificial de forma prática, eu tenho que resolver um problema. Se for para me criar mais problemas, não funciona, não serve. Isso só vai me trazer mais coisas ruins, ou então eu espero alguém fazer e eu espero a coisa pronta para eu aplicar na minha empresa. Então, partindo desse pressuposto, foi quando virou a chave na ideia da minha cabeça. Assim. Então, eu desenvolvi um método no qual eu participei de cursos, eu fiz mais de 10 cursos na área, e esse método, baseado nesse método, a gente pode usar como base para desenvolver qualquer coisa. Pessoal, eu vou até tirar o óculos, porque realmente é cansativo, mas baseado em um método efetivo, você consegue desenvolver qualquer coisa na sua clínica veterinária. Olha, eu não estou falando aqui que você vai deixar de trabalhar, não estou falando aqui que você vai automatizar aí, como em um passe de mágicas ou em um TikTok, a coisa vai aparecer. Não estou falando disso. Eu estou falando especificamente de você ter um mentor, de você ter uma ferramenta gigantesca, com possibilidades múltiplas, que ninguém ainda sabe exatamente onde é que ela vai chegar. A seu favor. Eu brinco até assim, tipo, quando você junta dados com a capacidade da inteligência artificial, unido a uma capacidade de usar essa ferramenta com o método que eu produzi, você consegue se equiparar às grandes em nível de resultado. Como assim, Alisson? Como assim? Ninguém vai saber mais sobre o seu público do que você. Ninguém vai saber mais sobre o seu público do que você. Ninguém vai saber mais do seu público, daquele bairro, do que você. Como é que você está usando esses dados? Não usa, não coleta dados. Você acha que uma empresa grande como a Pets, a Cobase, ela vai chegar e vai dizer assim,
naquele bairro tem isso e isso, tem Ana Maria, tem seu João que gosta de fazer isso. Esse é o calcanhar de Aquiles, pessoal. E a inteligência artificial vai dar essa capacidade de você inserir a sua clínica veterinária no que há de mais moderno. Ainda a gente tem essa janela de possibilidades. Eu não sei se daqui a pouco tempo, 6 meses, 1 ano, as distâncias que a gente tinha antes da revolução da inteligência artificial vão voltar a ser gigantescas como eram há pouco tempo. Mas agora você tem a capacidade, sim, de botar a sua clínica em outro patamar. E é isso que eu desenvolvo com esse método. Bom, veterinário, então assim, se você não quer ficar para trás, se você quer aprender com um método totalmente aplicável para veterinário, peraí, se você não for veterinário, pula, pode passar. Não é para você isso aqui. Isso aqui é único e exclusivamente para um médico veterinário. Entendeu? Então, se você não quer ficar para trás, se você quer colocar a sua clínica em outro patamar, se você quer achar soluções inteligentes, sem aumento de custo e em tempo recorde, se você quer colocar a sua clínica em outro nível, rola aí para baixo e se inscreve no curso. E eu te vejo lá e você vai ver, você não vai se arrepender.